Se você é cristão e tiver coragem, eu te desafio a assistir esse vídeo e entender o porquê você nunca terá dinheiro. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Caetano e eu quero neste vídeo mostrar para você um conteúdo que as pessoas não têm coragem de falar acerca dele. Não têm coragem de perguntar e as pessoas que sabem as respostas não têm coragem de falar abertamente sobre isso. É o conceito do enriquecimento cristão. Por que você e eu, que somos cristãos, nunca, jamais teremos dinheiro? Muitas pessoas parecem que não percebem que o dinheiro que elas gastam desnecessariamente em entretenimento, que apenas vai perturbando a mente e o coração, isso faz com que sejam lançados os fundamentos para a sua própria depravação moral. Isso é dinheiro do Senhor. Se elas voltarem o coração para Deus, vão começar a usar o dinheiro para abençoar e elevar o próximo para aliviar a pobreza e o sofrimento. Satanás se esforça tanto para você ficar tão preocupado que não tem tempo para pensar na pergunta: como está a minha vida espiritual? O dono de toda a riqueza veio ao nosso mundo em forma humana. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele conhece o valor de cada ser humano. Quão triste foi ver sua herança comprada, iludida pelas invenções de Satanás. A única satisfação de Satanás que ele obtém ao jogar o jogo da vida com o homem é a que ele obtém ao ferir diretamente o coração de Cristo. Cristo, embora rico, se tornou pobre por nossa causa, para que nós pudéssemos ser ricos por meio da sua abnegação. No entanto, mesmo diante desse fato, a maior parte do mundo permite que sejam ofuscadas as grandezas celestiais. As pessoas colocam as afeições nas coisas terrenas que estão longe de Deus. E que pecado grave é esse do homem não despertar para a loucura que é permitir que o amor de Deus seja desviado do coração pelo apego excessivo às coisas mundanas. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o amor de Deus é jogado fora, o amor do mundo imediatamente entra e preenche o espaço. Somente Deus pode purificar a mente e o coração da corrupção moral. Na medida em que nós somos fiéis mordomos do Senhor, o nosso coração se enche de alegria. Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Ele é o dono de tudo. Nós não somos donos, nós somos mordomos. O que você tem, meu amigo, minha amiga, o que nós temos, não pertence a nós, pertence a Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo e você fala como Paulo falou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, você precisa entender que o teu dinheiro não é teu. Eu falo mais detalhadamente sobre isso nesse vídeo que aparece aqui do card. Dá uma olhada lá, dá uma conferida. As palavras do Mestre são importantes demais para serem ignoradas. A humanidade parece ser movida por um desejo capitalista brutal de consumir, de ter, de possuir, de querer mais, sempre mais. É uma ganância, é um desejo ininterruptos e parecem que são completamente crescentes e não param mais, contínuos e crescentes. Quando Cristo fala de abnegação, nós precisamos entender o que é de fato que ele está falando. Ele não ama e nem romantiza a pobreza. A vontade de Cristo não é que você seja pobre. A vontade de Cristo é que você tenha o suficiente para que você possa viver bem, viver confortavelmente. Porque, afinal de contas, você precisa que o dinheiro não seja uma preocupação na sua vida. Se o dinheiro deixar de ser uma preocupação, você poderá se concentrar perfeitamente em outras áreas da vida, inclusive na principal área, que é o progresso do reino de Deus. Nós precisamos nos empenhar no avanço da obra de Deus, no avanço do reino de Deus aqui na Terra. Quando a pessoa está envolvida, seduzida, possuída pelo dinheiro, ela gasta desenfreadamente, se envolve em dívidas, em empréstimos, em soluções financeiras que aparentemente vão resolver o problema e elas acabam apenas enredando mais, prendendo a pessoa. É como se fosse uma teia de aranha. Por mais que ela se mexa, mais ela vai se prendendo, vai se embolando e por fim vem o seu algoz e o devora. Muitas pessoas que se dizem cristãs não obedecem o mandamento do Senhor quando ele fala para nós não ajuntarmos tesouro aqui na terra.
Quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que não podemos ter apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. Tudo isso aqui passa. Somente o seu caráter permanece. Nós viemos sem nada para esse mundo e sem nada nós iremos partir dele. A única coisa que levaremos conosco é o nosso caráter. O caráter não tem preço. O caráter não se compra. O caráter ele se conquista, se constrói. E nós precisamos ter a mente de Cristo. Adquirir riqueza não é pecado. A Bíblia não condena jamais o dinheiro. Ela condena o amor ao dinheiro. Essa sim é a raiz de todos os males. A Bíblia declara que Deus é quem nos dá forças para que possamos adquirir riquezas. E essa habilidade é um talento valioso quando dedicado à causa de Deus. Entenda que nós não podemos purificar os nossos corações fazendo penitência ou privando a nós e a nossa família de um conforto, de um lar confortável, de coisas aprazíveis à nossa vida. As Escrituras afirmam que as riquezas são apenas posses perigosas quando competem com as posses eternas. A pessoa que troca o resplendor da glória eterna por um resquício dessa glória aqui terrena, ela está completamente fora de si. Ela não consegue perceber a loucura que está fazendo. Tal loucura pode ser comparada quando a gente analisa a história de Esaú, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha, ou o profeta Balaão, que trocou o favor de Deus por um salário do rei de Midian. Judas traiu o Salvador do mundo por 30 moedas de prata. É esse amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, condenada na Bíblia. O próprio dinheiro é um dom de Deus, é um presente de Deus ao homem para uso fiel no seu serviço. Deus abençoou Abraão e abençoou fortemente com gado, prata, ouro. E a Bíblia diz que Deus deu a Davi, Josafá, Salomão, Ezequias grande riqueza e honra como um sinal do favor de Deus. Como acontece com qualquer pessoa, a riqueza é um poder e ela vem com grandes responsabilidades. A primeira coisa que nós precisamos avaliar é que necessitamos ter um controle orçamentário, um planejamento financeiro. Se você não sabe nem quanto você ganha e quanto você gasta, nem com o que você gasta, como é que você quer obter mais recursos de Deus? Como é que você quer enriquecer se você não sabe nem administrar o pouco que tem? Ou até de repente o bom salário que você possui? Não importa quanto você gasta, importa quanto você poupa e investe, quanto você economiza. E às vezes você pensa em começar a investir, como hoje a gente vê propostas o tempo todo na internet nos prendendo, chegando até nós, nos atacando, e nós ficamos desejosos de investir alguma coisa. A primeira regra para você começar a investir o seu dinheiro é entender que o seu dinheiro não é seu dinheiro. O seu dinheiro é de Deus. Então me fala aí, como é que você gostaria de administrar o dinheiro de Deus? Talvez você possa ser um péssimo administrador do seu próprio dinheiro, mas se você começar a colocar na mente que o seu dinheiro não é seu, é de Deus, você vai começar a pensar melhor em que gastar do seu dinheiro, em como gastar o seu dinheiro. Você tem um plano de aposentadoria? Você já pensou no amanhã? Ou você fica pensando assim, eu não sei nem se eu vou viver até amanhã, então eu vou gastar loucamente, como se não houvesse amanhã. Nessa de não haver amanhã, muitos chegam à terceira idade, aos 60, aos 70 anos, e estão completamente dependentes dos filhos, dependentes do governo, dependentes de qualquer outra instituição. Ao invés de terem poupado para que chegassem os dias maus e eles tivessem tranquilidade, abundância, eles estão na dureza, na penúria, no desgaste físico, mental, emocional e financeiro. Estão num momento onde ninguém gostaria de estar. Mas para que você esteja lá na frente, bem, você precisa começar hoje. Controlar o seu orçamento, criar uma reserva de emergência, uma reserva financeira, estudar sobre investimentos e aprender onde você vai investir, como você vai investir e diversificar, porque afinal de contas a Bíblia mesmo ensina você não colocar todos os ovos em uma única cesta. Você pode começar a fazer isso hoje. Ore a Deus, peça a Deus forças para você mudar, que o Espírito Santo ilumine a sua vida e que você tenha certeza de que você está aqui no lugar certo para aprender a lidar com as suas finanças. Afinal de contas, nós recebemos a riqueza daquele que é o mais rico de todo o universo, o Criador, o grande Criador. É Ele que nos dá forças para que possamos adquirir riquezas. Dinheiro não é bom, dinheiro não é mau, é apenas um objeto.
Ele é um amplificador, ele vai revelar aquilo que você já é. Então, antes de se preocupar com dinheiro, preocupe-se com a sua formação de caráter. Busque a Deus. Peça para que o Espírito Santo limpe o seu caráter, transforme você à imagem e semelhança de Cristo, para que com pensamentos santos, coração puro, você possa ter o dinheiro em mãos e fazer bom uso dele, não gastando com seus próprios prazeres, mas investindo no avanço do reino de Deus, na pregação do Evangelho, e que a obra do Senhor seja abundantemente farta na sua vida. Aqui no canal nós não temos frescuras para falar sobre dinheiro. Nós falamos abertamente. E cristão que romantiza a pobreza vai ficar incomodado por aqui. Eu espero sinceramente que você tenha gostado deste vídeo. Aqui neste canal você é bem-vindo, porque certamente você é um cristão que não romantiza a pobreza. Você é um cristão inteligente que sabe que Deus é o dono da prata e do ouro e Ele confia esses dons, esses talentos, a riqueza em nossas mãos. Por isso que nós não temos dinheiro, nem jamais teremos. O dinheiro pertence a Deus, pois Ele é o dono e nós somos apenas mordomos.